Olá, então, dando continuidade à nossa disciplina de anatomia, fisiologia e higiene animal, nós estávamos comentando na aula passada sobre o sistema cardiovascular. Então, hoje eu trouxe um PowerPoint que ele é mais completo. A semana passada eu resumi mais ele para nós comentarmos algumas coisas, né? Que seria principalmente anatomia, embora eu tenha me atentado mais à fisiologia do batimento cardíaco. Mas hoje eu trouxe ele bem completinho. E eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês também lá na nossa rede, na nossa sala de aula virtual, né, lá no nosso RA. E aí também de noite eu vou disponibilizar às 6h30 o endereço, né, o link lá do nosso encontro no Google Meet, para que a gente possa esclarecer possíveis dúvidas e combinar bem certinho como vai ser a nossa semana que vem, que vai ser a nossa preparação para a prova bimestral, né? E aí, então, já comentamos sobre o sistema cardiovascular e nós falamos que ele é uma rede de artérias, veias, né, ou seja, vasos, por onde esse sangue, né, que é um líquido aí cheio de nutrientes, cheio de oxigênio, também de gás carbônico, né, e ele que vai fazer, então, o transporte de substâncias para que essas substâncias cheguem no nosso corpo inteiro. E isso vai vir através da bomba, né, que é o coração, que vai fazer aquela pressão, ou seja, ele vai bombear esse sangue e esse sangue vai chegar a todas as partes que o nosso corpo precisa, né? Tanto para oxigenar quanto para levar algum nutriente, alguma coisa que precisar chegar naquele local alvo. E aí nós vimos que junto com o sistema cardiovascular, que antes era chamado de sistema circulatório, nós temos um sistema linfático, né, que ajuda esses vasos no retorno de líquidos, né, dos espaços intersticiais, tá difícil, para o sangue, né? E aí, então, nós temos aí uma figura de um cavalo, até por isso que eu coloquei minha câmera em cima hoje, para não tampar essa figura. Então, olha só, é um sistema acessório que ele vai vindo ali junto com o sistema sanguíneo, né, circulatório, que vai carregar o sangue, que é a da figura de cima, e ele tem gânglios linfáticos, então ele forma aquelas nódulos, aquelas bolas ali, que quando o nosso corpo ou o corpo do animal desenvolver um processo inflamatório, é ali que vai começar a aumentar essa produção de células de defesa. Então, por isso que às vezes quando a gente está com uma gripe ou está com algum processo inflamatório, a gente chama esses linfonodos, que a gente chama, de ínguas. Então, geralmente tem embaixo do braço, na garganta, né, na virilha. Então, temos elas têm durante o corpo todo. Até aquela questão de drenagem linfática, por exemplo, são massagens que estimulam esse sistema a devolver esse líquido que está preso, né? Então, acaba provocando um inchaço aí no corpo para que ele caia lá dentro da corrente e consiga ser filtrado. E o nosso coração, conforme nós já vimos, né, é composto por músculo, nosso músculo estriado cardíaco. Então, temos aí uma foto, né, dele, todas as suas dimensões, né? Formato de cone, localizado ali no centro do tórax, porém ela tem uma extremidade, né, que vai se fixar aí mais por um lado. Comentamos do pericárdio, então, né, que é aquele pacote seroso que fica protegendo esse coração, né? Do seu lado é como se fossem duas membranas, né? Uma camada mais fibrosa que fica encostada, então, lá nas costelas, né, e no pulmão. Então, como eles são órgãos que ficam se atritando, é exatamente para diminuir o atrito, né? E aí nós temos o miocárdio, que é o músculo do coração propriamente dito, e o endocárdio na parte de dentro. E aí, nossa, essa figura eu até coloquei naquele PowerPoint, né, da aula passada, e nós comentamos exatamente sobre esses processos, né? Então, o fato do sangue vir ao lado direito do coração pobre em oxigênio, né? Ele vai chegar pelas veias cavas lá, todo pobre em oxigênio, passou pelo corpo todo, vai passar lá no átrio direito, depois ele vai passar pelo ventrículo e vai sair para as artérias pulmonares, que eram aquelas únicas artérias que carregavam sangue pobre em oxigênio do corpo, para ir lá para o pulmão fazer as suas trocas gasosas. E assim que o pulmão fizer a hematose, que nós já vimos lá nas aulas passadas, ele vai devolver esse sangue rico em oxigênio pela veia pulmonar e ela vai cair para o lado esquerdo do sangue. Então, nós comentamos também que a veia pulmonar é a única veia do corpo que transporta sangue rico em oxigênio. E aí, esse sangue caindo no átrio esquerdo, né, vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo e vai sair, né, para passar por todo o corpo através da aorta. E isso vai estar comentado aqui do lado, né? Eu só vou colocar esse PowerPoint mais completo se vocês quiserem ler, e também vou disponibilizar lá para que a gente faça um exercício depois, né? E fique mais fácil de visualizar.
Então, eu comentei sobre as válvulas cardíacas, que estão aqui, ó, válvula tricúspide, né? E do outro lado a válvula mitral, que é uma bicúspide. Vamos ver qual que é a diferença disso. Então, eu comentei que essas válvulas, elas impedem o refluxo do sangue. Então, eu até falei que ia trazer uma foto. Por que aquela válvula é chamada tricúspide, né? Olha lá, ela é formada por três folhetos. E esses folhetos, então, ele fecha e abre, né, para impedir esse refluxo do sangue. Ele abre para a passagem do átrio para o ventrículo, né, e depois esse sangue não volta mais, a não ser que esse indivíduo tenha algum problema de sopro, por exemplo. E aí nós temos também outras válvulas, a aórtica, né, e a pulmonar, que vão estar aqui em cima, ó, que elas vão sair aqui, ó, do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, para jogar esse sangue ou para dentro do pulmão ou para dentro do corpo inteiro. Então, olha as diferenças delas. E aí, olha só, para que essas válvulas fechem e não tenha esse refluxo, olha a rede daquelas cordas tendíneas que funcionam como se fossem elásticos, né? Isso é bem fácil da gente enxergar no coração de frango. Se a gente pega um coraçãozinho de frango assado e corta ele, a gente consegue observar todas essas cordas tendíneas. Então, elas são tendões aí, elásticos mesmo, que impedem, né, a eversão, que essa válvula vire do avesso, e também impede o seu refluxo. Então, aqui mais uma foto delas, ó. Né, para evitar o refluxo, temos essas válvulas. Então, do coração, né, de um lado aí, do lado pobre em oxigênio, temos uma tricúspide, do lado rico em oxigênio, temos uma bicúspide. E para sair para o pulmão e também para sair para o corpo, as duas são com 3 folhetos. Fluxo sanguíneo através do coração é isso que eu comentei antes. Então, eu coloquei aqui com uma escrita para explicar tudo que eu falei, ó. Então, do lado direito aí, chegando sangue pobre em oxigênio, né, pelo átrio direito, vai passar pro ventrículo direito e vai sair pro pulmão para uma troca gasosa. Isso é a pequena circulação, né, e ele vai voltar, então, pelo lado esquerdo. Quando ele voltar pelo lado esquerdo, passar para o ventrículo esquerdo e sair pela aorta, ele vai fazer uma circulação sistêmica, ou seja, vai circular por todo o corpo desse indivíduo para levar oxigênio e nutrientes aí, né, para todas aquelas partes do corpo. Vasos sanguíneos, então também comentei sobre vasos sanguíneos, né? Então nós temos as aortas, né, as artérias aí, desculpa, as aortas. A aorta é aquela artéria principal que sai, né, do ventrículo esquerdo lá para levar o sangue para o corpo inteiro. Então nós temos a aorta, né, que é uma artéria principal, mas nós temos as artérias, então conforme nós falamos, de tecido conjuntivo, ela é bem elástica, grossa, por quê? Porque é ela que vai aguentar toda aquela pressão, né, de um bombeamento do coração. E aí nós temos as veias, que elas têm válvulas também, então elas vão devolver, né, as veias que estão aí no corpo vão devolver esse sangue pobre em oxigênio lá para o coração. Então, com essas válvulas, elas vão fechar e impedir o refluxo, né, desse sangue, e ele vai conseguir voltar, porque imagina que as veias estão aí contra a força da gravidade. E os capilares, que são aqueles bem finos, né, então eles conseguem fazer essa permuta de líquidos, né, e nutrientes, então eles conseguem entrar e sair aí por dentro desses capilares. E aí nós já comentamos que as artérias, quando elas vão diminuindo, elas se tornam arteríolas e as veias vênulas, né. Então, o sistema circulatório, como nós falamos, ó, pulmonar, circula, né, do coração para o pulmão, para fazer essa troca gasosa e o sangue ficar rico em oxigênio. Então, ela tá aí bem expressa, ó, saindo lá pelo lado direito, vai passar pelo pulmão, vai tornar-se um sangue rico em oxigênio, né, pintado ali sempre em vermelho, e vai voltar para o lado esquerdo. Já o sistema circulatório sistêmico, né, aqui também está mostrando a pulmonar, mas o sistêmico vai sair do lado esquerdo para passar por todo o corpo e retornar ao coração, tanto para a parte de cima do coração, quanto para a parte de baixo do coração. O que é um ciclo cardíaco? Então, um ciclo cardíaco é uma sístole e uma diástole. O que acontece? É uma sequência de eventos que vai acontecer durante um batimento cardíaco completo. Então, ou seja, vai acontecer uma sístole. O que é uma sístole? É uma contração do músculo cardíaco e vai jogar, né, esse sangue para fora das câmaras cardíacas. E a diástole, ela vai ser um relaxamento. Então, quando ela relaxar, esse sangue consegue entrar. É que nem, como eu comentei numa outra aula passada, aquela questão do pote de shampoo, que seja, né? Quando você aperta ele, ou seja, você contrai ele, você expulsa aquele líquido que tem dentro dele. Se você jogar na sua mão, por exemplo, quando você
depois relaxar ele, ele consegue sugar aquele líquido de volta. Então é exatamente isso que acontece aí numa contração, né, que é uma sístole, e num relaxamento, que é uma diástole. Então, o ciclo cardíaco, né, para acontecer um ciclo cardíaco, vai acontecer uma diástole ventricular, né, ou seja, olha só, tudo que está mostrando aqui nesse desenho, né, uma diástole ventricular, né, então, quanto a parte de baixo aí vai estar relaxando, a parte de cima vai estar contraindo. Então, contraiu, vai passando, né, de um lado para o outro. E aí, então, o volume e a pressão vai aumentar dentro desses átrios, né, e aí esse sangue vai ser expulsado com bastante força. Por isso que a gente consegue sentir o batimento, né, através das artérias, quando a gente sente o batimento no pulso, quando a gente sente no pescoço, né, porque onde está passando esse sangue que saiu dentro das artérias existe muita pressão. Então, quando está relaxando a parte de baixo, começa a contrair a parte de cima, e assim por diante, né? Então, relaxando a parte de baixo, aquele sangue que está na parte de cima, é jogado aí automaticamente, né? Ele relaxou, esse sangue acaba entrando. E aí, o que acontece? Quando acontece, então, uma sístole na parte de baixo, ou seja, uma contração na parte de baixo, perde espaço e já manda para fora do corpo. E esse ciclo aí fica se repetindo, né, dependendo da frequência cardíaca desse animal ou dessa pessoa. E cada espécie, né, tem esse seu ciclo cardíaco aí diferente. Quantidades de batimento cardíaco por minuto são diferentes. E aí temos esses sons cardíacos. Então, quando quando o veterinário vai lá consultar aquele animal, a primeira coisa que ele vai fazer é a ausculta chama, do coração. Então, ele vai lá com o aparelho dele, estetoscópio, e vai acompanhar os sons que vão fazer a contração do músculo cardíaco. Então, cada vez que faz uma contração lá no músculo cardíaco, ou seja, uma sístole, vai fazer um barulho. E esses barulhos se chamam bulhas cardíacas, né? Então, o coração ele faz um tum-dum, tum-dum. E daí o médico consegue ver, né? Esse veterinário vai conseguir ver se está acontecendo refluxo dessas válvulas. Se está acontecendo algum refluxo nessas válvulas, vai fazer como se fosse um barulho de um sopro. Então, eles conseguem diagnosticar se tem algum problema. E outra coisa que eles vão fazer também é acompanhar a frequência cardíaca, né? Uma frequência cardíaca acelerada, ela vai indicar que esse indivíduo pode estar passando por algum momento de estresse, alguma doença, né? Que exige que esse metabolismo do animal fique acelerado. Então, como que funciona essa pressão arterial? Nós já comentamos que lá na artéria, né, existia muito mais pressão do que as veias. As veias, elas vêm trabalhando contra a força da gravidade, então elas têm aquelas válvulas, né, que vão abrir e fechar para impedir esse refluxo do sangue. Então, o que acontece? As artérias, elas têm muita pressão, né, e aí, por quê? Porque o sangue sai direto do coração para essas artérias, elas vão levar sangue para a parte de cima do coração, para a parte de baixo do coração. Então, o sangue, ele é jorrado, né, com fluxo pulsátil. E quando eu sei que esse sangue que saiu de uma artéria, porque esse sangue, ele apresenta aí, então, uma coloração vermelha escura. Escura não, uma vermelha bem viva. E aí, o que acontece? Quando você vai tirar sangue, por exemplo, no exame de sangue, quando ela consegue pegar uma artéria, né, ou uma arteríola, se quem já tirou sangue com aquelas agulhas a vácuo sabe que quando ela coloca aquele potinho e encaixa lá para fazer aquele vácuo, o sangue flui com muita rapidez quando é uma artéria. E quando é uma veia, ele vai enchendo devagar. Por quê? Porque as veias, elas têm fluxo lento e estável. Imagina que cada vez que pulsa o coração, a artéria, né, joga esse sangue para fora. E cada vez, então, que o sangue está voltando, ele está estável. São aquelas portas, as válvulas que estão fechando. Então, ele vai com bastante dificuldade. Ainda quando a gente estava falando daquelas agulhas ali com diferença de vácuo, ela, como tem aquele vácuo, ela vai puxar aquele sangue para dentro. Mas isso vai ser muito diferente ainda do que quando pegar uma artéria, né? E quando é um capilarzinho, então o fluxo é super lento e uniforme e logo ela já vai conseguir aí fazer a sua coagulação, né? Até quando nós falarmos de sangue, nós vamos comentar como que essa rede de fibras aí acontecem, né? Que formam umas fibras ali para fechar essa lesão. E aí, como que funciona a atividade elétrica do coração? Então, lá na aula passada, eu até comentei, né, que existe um nódo atrioventricular, um sino auricular. O que acontece? É um potencial de ação que
que se propaga dentro do coração, ou seja, um choque mesmo, para propagar um batimento. E como que ele acontece? Então, isso é um batimento, ele é voluntário. Esse choque que dá, ele acontece espontaneamente por esse SA aqui, ó, sino auricular na parte de cima. E aí, tendo quando ele dá esse potencial de ação, ou seja, esse choque, ele, que seria o marca-passo do coração, ele vai disseminando, né, aquela corrente elétrica pelo coração. Então, ele dá primeiro naquele sino auricular. O que vai fazer? Vai fazer uma contração ali em cima, né? Cada vez que você leva um choque, aquele músculo contrai. E aí, então, ele vai se propagar para o coração e vai fazer, então, com que essas células se contraiam. E aí, ele vai passar, então, para aquele nódulo auriculoventricular, né? E disso ele vai vir para essas células de Purkinje, que chama aqui para baixo, e ele vai se disseminar, então, lá para baixo do coração. Disseminando lá para baixo do coração, o que vai acontecer? Quando chegar um choque lá, ele vai causar uma contração lá, ou seja, uma sístole. E aí, contraindo aquela parte de baixo do coração, então, como que funciona esse batimento do coração? Primeiro, quando ele contrair bem em cima, ele vai causar aí uma contração, né, dos átrios. E aí, quando esse átrio relaxar, quer dizer que esse choque está chegando lá embaixo nos ventrículos. E aí são esses ventrículos que vão contrair. Então, aí continuando a atividade elétrica do coração, né? Então, ele começa lá em cima no nódulo atrioventricular, primeiro lá no sinusial, depois no atrioventricular, e ele vai passar lá para aquelas fibras de Purkinje, né? Pelos feixes de His, que chama. Então, essas células, elas vão conduzir esse potencial de ação. Frequência cardíaca, então, conforme comentado, né? Até coloquei ali uma tabelinha de um artigo mostrando os valores médios da frequência cardíaca, né? Em equinos, por exemplo. Então, refere à frequência de ciclo cardíaco, ou seja, a quantidade que leva para fazer uma sístole e uma diástole, mensurado isso por minuto. Então, às vezes, está lá, sei lá, aconteceu um acidente, algum problema, ou um veterinário vai lá e precisa sentir a quantidade de batimento por minuto que aquele animal está tendo. Ele vai ali, vai escutar menos de um minuto, né? Vai auscultar menos de um minuto e ele já consegue calcular essa frequência cardíaca. Isso ele vai fazer com cálculo matemático simples, né? E como eu comentei, por que eles vão fazer isso? Porque os fatores biológicos e fisiológicos vão influenciar. Se esse animal está muito excitado, está correndo, está feliz, ou fez algum exercício, o que vai acontecer? Os seus batimentos cardíacos vão estar acelerados. Se a temperatura ambiental, então, estiver diferente, né? Essa frequência cardíaca vai ser aumentada, né? Se essa temperatura estiver muito alta. A partir do momento que esse animal ingeriu muito alimento, a sua digestão vai demandar mais gasto energético. Então, esse fluxo vai acabar aumentando e quando ele está descansando, ele vai cair a níveis basais. Então, olha só a frequência cardíaca, por exemplo, em repouso lá de um cavalo, mostrando ali embaixo, 47,45 batimentos por minutos, né? Antes do início do exercício. Imagina que esse cavalo fez exercício de 6 metros por segundo, 116, olha quanto subiu, né? Foi subindo bastante. Imagina quando ele percorreu 10 metros por segundo, né? Foi a 138. Então, ele aumenta bastante. Depois ele voltou ao repouso, diminuiu lá para 53. E aí coloquei ali parâmetros fisiológicos, né? De frequência cardíaca, de cães, de gatos, frequência respiratória também, que nós já comentamos que isso também se altera, né? Temperatura retais normais. Então, o sistema linfático, como eu comentei, olha ali em verde, bem acessório, né? Circulando aí basicamente em conjuntos, né? Com os vasos sanguíneos aí, artérias, veias e capilares. Né? Então, eles têm espaços aí, estão ali nos espaços intersticiais, são paralelos às veias, né? E vão desembocando diretamente nessas grandes veias. Esse líquido, então, fica circulando ali, constituindo por plasma, né, proteínas, anticorpos, nutrientes e alguns resíduos orgânicos, fica circulando ali, desembocando nessas veias para ser eliminado. Então, olha ali. Então, são estruturas bem importantes, né, conforme eu comentei ali, ó, linfonodos, estruturas nodulares de vários tamanhos que ficam aí ao longo do sistema circulatório, né? E formam os linfócitos. Então, são altamente específicos aí para defender o corpo contra as substâncias nocivas. Então, eu comentei que é aquela íngua, né? Quando existir algum processo inflamatório, o corpo ele vai
fazer com que aquele sistema linfático trabalhe de maneira a proteger esse corpo. Então, por isso que vai começar a surgir aqueles nódulos, né? E aí, então, né, finalizando a nossa aula de hoje, espero vocês de noite lá no Google Meet para nós combinarmos bem certinho como vai ser na semana que vem e como vai ser a prova. Então, até breve, espero que não tenha sobrado dúvidas, e se sobrou dúvidas, vamos esclarecê-las hoje. Até mais!